Nosso Senhor Deus, mais uma vez, nos coloca como um grupo, esse grupo pequeno reunido virtualmente, para nos dirigir ao Senhor por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, entregando ao Senhor o nosso momento e clamando ao Senhor que a sua graça nos alcance, que o conhecimento seja eh, aperfeiçoado no nosso coração, de forma a nos transformar, a ter uma vida diferente, ter uma vida baseada nas suas escrituras em todos os aspectos. Que a sua palavra nos transforme, Senhor. Que o Senhor abençoe nesse nosso momento, tirando de nós eh, toda a influência do pecado, para que compreendamos, todo coração duro, que o Senhor abençoe mesmo, de fato, que a sua palavra penetre, Senhor, no nosso coração que já foi transformado num coração de carne, e que o Senhor nos dê desejo pela sua palavra, anseio por aprender, por viver a sua palavra, apesar dos nossos pecados. Que o Senhor também nos livre deles, nos santifique, e que o Senhor abençoe mais uma vez, eu digo, esse nosso momento. Amém. Amém. Meus irmãos, queridos, continuamos então, hoje, nossos estudos na Confissão de Fé de Westminster. Nós já passamos por alguns capítulos, tratamos de diversos temas, e estamos no capítulo 5 tratando da providência de Deus. Tema maravilhoso, nós temos refletido já há 2 semanas sobre ele, nos pontos 1, 2 e 3. E hoje nós trataremos os pontos 4 e 5 do capítulo 5, que é o capítulo da providência. De forma conjunta, vamos recapitular algumas coisas que nós já aprendemos, claro, mas também refletir sobre coisas novas. Vamos para o texto da confissão. O artigo 4 diz o seguinte, ponto 4. A onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência, que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. E isto não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita, e regula e governa em uma múltipla dispensação. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Então vamos para os pontos que nós vamos refletir hoje, meus queridos. Ponto primeiro, nós vamos refletir hoje, recapitular coisa que nós já vimos, que a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus se manifestam na sua providência. Que Deus, por seus santos desígnios, sábia e poderosamente limita, regula e governa todos os pecados. Que Deus governa todos os pecados. E 3, que Deus permite o pecado de tal forma que a pecaminosidade das transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. E o ponto 5, vamos ler o ponto 5 também, em sequência, que diz que o muito sábio, justo e gracioso Deus, muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e dolo dos seus corações, a fim de que eles sejam humilhados, também para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar, para vários outros fins também justos e santos. E mais 3 pontos que nós vamos refletir sobre o ponto 5. Primeiro, o quarto do contexto geral da aula, que Deus muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações. Também que Deus faz isso, do ponto 4, de nos entregar aos nossos pecados para castigá-los pelos seus pecados anteriores ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e dolo dos seus corações. Contudo, queridos, o fim disso tudo é que os eleitos sejam humilhados para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele
e torná-los e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar, para e também para vários outros fins justos e santos. Então, avancemos para o primeiro ponto, que é a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus se manifestam na sua providência. E isso, meus irmãos, é algo já abatido, né, que a gente já viu várias vezes em todos esses outros capítulos. Então, como já vimos, assim como os atributos de Deus, e esses atributos de Deus, onipotência, sabedoria inescrutável e infinita bondade, são manifestos nos seus decretos eternos, capítulo 3, e na criação, capítulo 4, também são na providência. Então, Deus, pensando na providência divina agora sobre o pecado, né? No ponto 2, nós percebemos que Deus, por seus santos desígnios, sábia e poderosamente, Deus limita, regula e governa todos os pecados. E aqui nós estamos diante da soberania de Deus, meus irmãos, e do seu governo, que é tão verdadeiro que ele é até sobre o pecado. E nós já refletimos também sobre isso em outras aulas, quanto à providência, também quanto à criação. Deus governa sobre o pecado, queridos. E Deus governa todos os pecados, até a primeira queda, ou seja, todos os pecados até a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e todos os outros pecados pós-queda também. Todos eles estão sob o governo de Deus. Pecados esses, tanto de anjos quanto de homens. Agora, uma breve reflexão, um questionamento, né? Como que isso se dá? Isso parece estranho, né? Que Deus governa sobre os pecados. Mas como a gente já viu, e nós vamos ver ainda hoje no curso do nosso estudo, perdão, se não fosse assim, meus irmãos, Deus não seria soberano. Se o pecado fosse algo que estivesse fora dos planos de Deus, Deus não governaria nada. Deus governaria parte, mas a outra parte, ela estaria surpreendendo Deus. Deus seria surpreendido pelo pecado. E dessa maneira, Deus não seria soberano, plenamente soberano. Então, queridos, nós vemos que um fato das Escrituras é que Deus é soberano e ele governa, inclusive, sobre o pecado. Agora, como Deus lida com esse pecado? Ele não gera ou aprova o pecado. Isso também é claro nas Escrituras. Inclusive, Deus proíbe o pecado pela sua lei, escrita pela sua lei, revelada pela sua vontade preceptiva, como a gente já viu em outras aulas. E Deus desencoraja o pecado com ameaças e com punições reais. Então, a atuação de Deus sobre o pecado e com o pecado, ela é de uma maneira que Deus restringe o pecado e o regula para o bem, contra a própria natureza do pecado. Deus, ele restringe o pecado contra a sua própria natureza. Então, percebam que como Deus lida com esse pecado, meus irmãos, na sua vontade revelada, preceptiva, Deus, que odeia o pecado, ele o proíbe. Ele desencoraja o pecado. Ele ameaça com punições reais quem peca. E aí nós percebemos a forma como Deus lida com o pecado. Agora, isso não muda o fato de que ele governa o pecado. Então, o pecado que é para a tristeza de Deus, que é contra Deus, é uma desobediência, uma transgressão da lei de Deus, que faz mal para a criação, que se tornou maldita por causa do pecado, que faz mal para todos nós. Esse pecado, ele é administrado, restringido por Deus e regulado por Deus de uma forma que tudo isso coopera para o bem.
ainda que a natureza do pecado seja completamente oposta, né. E avançando então para o ponto 3, nós temos, esses assuntos que já foram tratados em outras aulas, por isso que eu estou avançando neles com certa velocidade mesmo, porque a gente já conversou bastante sobre isso. Contudo, caso algum irmão tenha alguma pergunta, alguma dúvida ou algum comentário também sobre esses temas, do ponto 1 e 2 também, fiquem à vontade. Só compartilhando com os irmãos um entendimento que a gente pode ter prático de Deus restringindo o nosso pecado. É muito interessante quando nós vemos a mão de Deus sobre nós, não nos permitindo pecar. Às vezes, quando a gente até quer pecar, Deus não nos deixa pecar, meus irmãos. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso. De haver um desejo pecaminoso, e não porque a gente desistiu, mas porque o próprio Deus não nos permitiu, nos livrou desse pecado. É sabido que, se mentalmente nós já desejamos, nós já pecamos, né? Mas o fato de não haver a consumação desse pecado é a mão de Deus nos restringindo de não sermos entregues ao nosso desejo maligno e pecaminoso. E isso é maravilhoso. A providência de Deus, ela nos livra disso também, de pecar contra Ele, né? E isso é maravilhoso mesmo, graças a Deus. Só que o amor de Deus, ele é tão sublime que ele não só nos impede de pecar, como ele, nós vamos ver no ponto 4, né? Como ele nos entrega a certas tentações e certos pecados. Então ele nos ama de duas formas. Ele nos ama nos impedindo de pecar, e ele também nos ama nos permitindo pecar. Porque tudo isso ele faz ainda para o bem. E nós vamos perceber um pouco mais sobre isso. Então, ponto 3, meus irmãos, Deus permite o pecado, como nós estamos vendo, né? Que Deus permite o pecado. Deus governa o pecado, tanto de Adão e Eva, quanto os nossos pecados pós-queda. E Deus permite o pecado de tal forma que a pecaminosidade das transgressões não procede dele, somente da criatura. Que Deus é santíssimo, ele permanece sendo santíssimo e justíssimo. E não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Então, é algo inexplicável, como nós já temos visto. Como Deus pode governar e regular o pecado sem ser o seu autor e responsável? Meus irmãos, é isso que as Escrituras dizem, né? Então, a permissão de Deus não o torna o autor do pecado. Por quê? Porque claramente as Escrituras dizem que não. Nós vamos ver isso na carta de Tiago. E essa seção que nos apresenta a o governo de Deus sobre o pecado, por meio da sua providência, ela não faz qualquer tentativa de explicar a natureza das ações providenciais de Deus no tocante à origem do pecado no universo moral, e nem no controle das ações pecaminosas de suas criaturas. Então, esse texto confessional da confissão de fé, ele não tenta explicar a natureza de nada disso. Não tenta. Simplesmente constata as verdades, declara a verdade com respeito à relação da providência de Deus com os pecados de suas criaturas. Porque isso tudo está revelado nas Escrituras. Irmão Michael sempre fala sobre as coisas que nos são ocultas, que a gente tem que tomar cuidado também para não inquirir muito a Deus sobre assuntos que ele não nos revelou. Nós já estudamos também sobre isso, sobre esse pecado à luz dos 10 mandamentos. E nós percebemos, meus irmãos, que, assim como outros assuntos, nós temos aqui alguns fatos. Fato 1, Deus governa, regula, administra todo o pecado absolutamente. Contudo, da mesma forma que nos seus decretos eternos, sem que ele seja responsável moralmente o autor pelo pecado. A responsabilidade ainda é nossa, de meros pecadores.
E alguns exemplos para a gente perceber como que Deus governa mesmo sobre o pecado. Nós temos o endurecimento do coração de Faraó, temos os pecados dos irmãos de José, temos os pecados dos assassinos de Cristo. E todos esses textos nós já refletimos em outras aulas. Mas eu trouxe aqui alguns deles em Gênesis sobre José e seus irmãos, e também texto de Atos sobre Cristo, né? Então, Gênesis 45:8 e Gênesis 50:20 diz: Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. José falando para seus irmãos. Que tem me posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. E vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Percebam que José está falando do quê? Enviaste para cá, vós me enviaste para cá. O que significa enviaste para cá? Quem não conhece a história de José não consegue compreender como Deus governa sobre o pecado. Enviaste para cá significa perseguição, conluio, tentativa de homicídio, cárcere privado, traição, escravidão. Eles vendem o próprio irmão, eles mentem para o pai, eles forjam a morte do próprio irmão também. E depois disso, muitos outros pecados acontecem. Então percebam como o enviaste para cá, me enviaste para cá, está cheio de pecados. De uma série de acontecimentos de pecados que são de responsabilidade dos seus agentes, mas que estão sob a poderosa mão do nosso Senhor, que governa tudo para a sua própria glória. E José reconhece isso. E Cristo, a gente já viu isso várias vezes, meus irmãos. Atos 2:23, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificaste e mataste pela mão de injustos. Mas Deus assim cumpriu que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que Cristo havia de padecer. Então a morte de Cristo, a sua paixão, ela é um ato pecaminoso de vários agentes, mas ela é especialmente um ato da soberana providência de Deus. Os textos são claros a demonstrar isso, que a providência de Deus, ela governa sobre o pecado dos ímpios que mataram o nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 4:27 e 28 é um texto que a gente viu várias vezes, por isso que eu nem coloquei ele aí. A gente já viu ele na criação, acho, viu na provisão, a gente viu ele várias vezes nas nossas aulas. É um texto que fala diretamente sobre isso, da mesma forma que esses outros dois textos de Atos também. Então, Cristo havia de padecer, assim como me enviaste para cá de José. O que significa? Para Cristo padecer, vários pecados foram cometidos. E pecados contra o próprio Deus, meus irmãos. Pecados extremamente mais odiosos aos olhos do nosso Senhor, porque foram feitos contra o Filho tão amado do Pai. Mas todos esses pecados foram ordenados, administrados para a própria glória de Deus e para nossa própria glória. Para nossa própria glória não, perdão. Para nossa edificação, meus irmãos. Para o nosso bem como igreja do Senhor, porque todos os pecados cometidos nas Escrituras nos legaram histórias maravilhosas, nos legaram uma visão magnífica da providência de Deus no curso de toda a história, de tudo que aconteceu. Então, vencemos também esse ponto 3, algo que a gente já refletiu, assim como os demais, profundamente em outras ocasiões. E agora nós vamos para aquele assunto que o irmão William tocou, diz ele que ele falou que Deus nos ama tanto que ele nos impede de pecar. E aí agora a confissão vem e nos diz que Deus, muitas vezes, ele deixa, por algum tempo, seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações. E percebam, meus irmãos, que agora nós vamos falar do pecado dos eleitos. Não estamos falando do pecado dos réprobos, dos ímpios, dos não salvos, mas dos pecados dos eleitos. E os eleitos, apesar de salvos eternamente por Cristo, ainda têm que lutar contra o pecado. Isso é uma realidade clara nossa. O irmão Michael, o irmão William, a dona Célia, Davi,
minha, das nossas famílias. E especialmente, nós estamos tratando sobre pecado, e especialmente o texto da confissão, ele nos traz a paternidade de Deus, como no Pai Nosso, né? Que é o prefácio da oração do Pai Nosso. Ele fala no ponto 4, Deus muitas vezes nos deixa por algum tempo seus filhos. Olha, a confissão está falando, ele está exaltando o atributo da paternidade de Deus, uma característica de Deus em relação a nós, que é de ser o nosso Pai. E vamos então refletir sobre os nossos pecados como eleitos do Senhor, como salvos, como filhos, à luz da paternidade de Deus. E aí, eu posso só dar um exemplo antes, para todos nós que temos filhos, ainda menos o Davi, né? Dona Célia, todos já grandes, irmão Michael, tem 2 também já adolescentes, e eu e o Willy que temos filhos menorzinhos, mas às vezes, realmente, e aí os irmãos não me deixam mentir, quando nossos filhos querem fazer alguma coisa às vezes errada, algo errado no sentido de que fará mal para ele, mas uma coisa que não será tão grave, não será para a morte, não será para um acidente tão grave. Às vezes a gente deixa. Por quê? Porque se a Catarina vai descer de um sofá de um jeito errado e cair e se machucar um pouco, ela vai aprender depois da nossa instrução, filha, não era assim que você deveria ter feito. A sua perna tem que ser desse jeito, você não pode fazer isso. Com isso ela aprenderia, então, com o pecado e com a instrução, né. E, então às vezes nós deixamos os nossos filhos cometerem erros, para que eles possam, de diversas maneiras, né, serem abençoados, não pelos erros em si, mas pela providência de Deus que governa os erros. E como pais, de uma forma mais reduzida, pela nossa providência, pela nossa bondade em pegar o erro na misericórdia e instruir os nossos filhos sobre o que ele deve aprender por meio daquele erro. E então, queridos, pensem agora no prefácio da oração do Pai Nosso, da oração dominical que nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que está nos céus. Deus é então apresentado para nós como Pai. E um pai disciplina seus filhos. Um pai que não disciplina seus filhos não ama. A disciplina está totalmente, umbilicalmente ligada ao amor, queridos. E essa disciplina, ela consiste em nos entregar a muitas tentações e à corrupção do próprio coração. Então, queridos, Deus nos entrega às tentações, a algumas tentações. Deus nos entrega às nossas corrupções, queridos. Deus permite que os seus filhos, que os seus eleitos, enfrentem tentações reais. E é importante refletirmos que são tentações reais, porque como as pessoas às vezes falam erroneamente sobre Cristo, Cristo para Jesus era fácil, ele era Deus, ele não tinha pecado porque ele era Deus. E esquece da humanidade de Cristo e que ele esteve sujeito aos mesmos desejos que nós, contudo não pecou. Claro que por ser Deus mesmo, mas não porque ele não foi tentado. Ele foi tentado, absolutamente, e resistiu. Então, é importante percebermos que as tentações são reais, que Deus não está fingindo nos ensinar. Deus não está nos entregando para uma falsa tentação. Deus não está nos enganando. Não. Tentações reais, provenientes de Satanás e da própria corrupção que está presente no nosso coração. Então Deus nos entrega a tentações reais, a pecados reais, queridos. É real. O sofrimento que temos por meio do pecado, ele é real. Não é falso. Deus não está, como eu disse, nos enganando. Deus não está fingindo nos ensinar. Ele nos ensina por meio de paixão, por meio de sentimento, por meio de experiências de vida
e de experiências pecaminosas de vida, meus irmãos. É real. Contudo, Deus não tenta ninguém. Então, quando nós falamos, e o texto confessional é claro, que Deus nos entrega, ele permite que os seus eleitos, que os seus filhos, enfrentem tentações reais. Mas Deus não tenta ninguém de fato. E Tiago 1,13 deixa claro: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, nenhuma tentação vem de Deus, porque isso é impossível. As Escrituras nos dizem isso claramente. Contudo, meus irmãos, Deus nos prova. E talvez essa seja uma linguagem melhor, permitindo que essas tentações nos atinjam. Agora, não finalmente, não desordenadamente. Porque como um pai que quer instruir o seu filho, Deus tem um objetivo divino. E as tentações de Satanás são diferentes das provações de Deus. Satanás tenta para destruir, para nos aniquilar. Agora, também para nos confundir e nos condenar. Ele é o acusador. Deus não. Deus nos prova para nos purificar, para nos corrigir e para nos preservar. E vamos refletir um pouco sobre a sexta petição da oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6,13. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. E essa é a tradução da ACF que nós usamos, e ela diz conduza à tentação. Outras traduções dizem não nos deixes cair, mas a ideia é a mesma. Deus é o soberano Deus. Se Deus quisesse nos proteger de todas as tentações, ele protegeria. Então, essa tradução mais fiel e literal do texto, ela esclarece o poder de Deus mesmo. Sobre as tentações, sobre o pecado, que nós estamos aprendendo sobre a luz da sua providência. Então, na oração dominical, na oração do Pai Nosso, nós clamamos para que Deus nos livre da tentação e das consequências finais dela. Nós vamos ver um pouco melhor sobre isso. Não, Michael? E isso a gente vê bem claro na nossa vida, assim, né? Porque ele permite que a gente peque, com certeza, né? E a culpa é nossa. Porque ele Mas poderia impedir todos os nossos pecados. ele podia impedir todos, né? E assim, ó, ele, como fala na petição, né? Ele não permita, né, que a gente peque, mas assim, ó, a gente sabe em nós mesmos, assim, que tem pecados que acredito que nós cairíamos. E tem coisas que nunca acontecem na nossa vida. Tem coisas, tentações que nunca vão vir na nossa vida. Eu estou já com 45 anos e tem coisas que nunca vieram na minha vida. Eu nunca fui tentado em algumas áreas e essas áreas que eu não fui tentado, eu creio que eu cairia. E Deus nunca permitiu que essas coisas viessem a mim para mim não cair, né? Para me tentar, porque ele, né, ele conhece nosso coração, né? Então, a perfeição de Deus na providência dele, né? Quando a gente começa a conhecer cada vez mais ele, né? A gente vê como o cuidado dele é em tudo, né? Porque a gente sabe que tem coisas que a gente cairia, né? Quando a gente fica falando até negócio de política, como estamos falando, né? Ah, se a gente estivesse lá, a gente ia fazer diferença. Não, a gente ia fazer mesmo. Nosso coração é corrupto, né? Então, tem coisas que Deus não permite que a gente faça, porque sabe que a gente vai cair, né? Então, é muito perfeito nessa... Quando a gente conhece ele, né? Cada vez que a gente vai conhecendo mais de Deus, mais a gente vai vendo essa perfeição dele, né? Olha que interessante. Quando nós refletimos sobre a paternalidade de Deus, e claro, a paternidade nossa é só um reflexo da paternidade de Deus, e não o contrário. Mas nós estamos agora fazendo o caminho reverso. Nós estamos estudando Deus à luz de um exemplo de paternidade, né? Que não é o correto, mas percebam como que nós, pais,
como o William trouxe, né? Deus, como um pai, ele nos impede de pecar. Agora o irmão Michael trouxe outra forma que Deus, como um pai, manifesta o seu amor, que é não permitindo nem que sejamos tentados. Então, antes do pecado, que o William falou que ele nos impede de ser tentados, tudo nos protegendo. E nós estamos estudando agora quando ele manifesta o seu amor nos permitindo pecar. Olha só. E aí, à luz da paternidade de Deus, enxergando um pouco analogamente a nossa paternidade, isso acontece, hein, irmão Mike? Quando você impede seus filhos de serem tentados, ou seja, você não dá para eles nem a chance de, às vezes, ser tentado por algum pecado específico, né? Vamos falar, às vezes, sobre ganância, e você protege eles de diversas maneiras para que eles nem sintam ganância. Você também, como pai, você protege eles do pecado, também, de estar ali tentado e você junto dele fala, filho, não cometa esse ato. Não faça isso, porque isso que será grave. E aí você está impedindo ele de pecar. Apesar de, às vezes, um pecado interno já ter acontecido, claro, mas você está impedindo ele de pecar. Porque nós somos limitados. Deus nos impede no coração também. Nós seres humanos, não. E o outro aspecto que você também pode fazer é permitir eles cometerem alguns errinhos para que você possa ensiná-los por meio dos próprios pecados deles. Então, olha, essas 3 formas de manifestação do amor de Deus sobre o pecado é à luz da paternidade de Deus. Que interessante. Isso vocês trouxeram complementando aqui a nossa visão do estudo, né? Então, Pai nosso que estás nos céus, né? Deus é o nosso Pai, meus irmãos. Nós nos relacionamos com Ele paternalmente, dessa maneira. Paternalmente nós nos relacionamos com Deus. O irmão Gabriel também comentou aí que é verdade, né? E graças a Deus por isso, porque Ele nos protege até de ser tentados. Porque se alguma dessas tentações chegassem a nós, né? De fato, cairíamos certamente. Então, meus irmãos, ó, na oração dominical nós clamamos para que Deus nos livre da tentação e das consequências finais dessa tentação. E percebam sobre tentações, refletindo sobre as tentações, que muitas coisas não são más em si mesmas. E eu citei a ganância, então eu vou falar do objeto que é o dinheiro. O dinheiro não é mal em si mesmo. Não é. Mas muitas coisas se tornam tentações quando, pela aparência ou circunstância, desviam nosso coração de Deus. Então, por causa do nosso pecado, da nossa inclinação maldita, nós pegamos uma coisa maravilhosa como o casamento e pecamos. Transformamos a nossa esposa, nosso relacionamento com ela, que tinha que ser um relacionamento de amor, num relacionamento de pecado. Com os nossos filhos, com tudo que há de bom. E então muitas coisas nem são más em si mesmas, mas elas podem se tornar tentações por causa do pecado. E segundo João Calvino, essas tentações, ele especifica um pouco mais. Elas podem vir da direita, por meio da prosperidade, honra e poder, ou da esquerda, por meio da pobreza, aflição, desprezo e sofrimento. E não tem nada a ver com política, né? Mesmo com espectros políticos, até porque João Calvino não é nem brasileiro, nem do nosso século. Mas ele só está especificando que quer na bonança, quer na miséria, nós seremos tentados. Ah, pobre tem mais chance de ser santo, porque é pobre que não tem acesso às informações. Mentira. Ah, rico tem mais chance de não ser tentado, porque o rico tem mais acesso à informação. Mentira. Então, o que ele está nos dizendo é sobre as tentações que elas alcançam todos. Todos nós estamos sujeitos a elas. E nós refletimos então sobre o ponto 4, que Deus entrega os seus filhos a tentações, aos seus próprios desígnios, aos seus próprios corações. Agora, por que Deus faz isso? Deus o faz de acordo com o ponto 5 da nossa confissão.
para castigá-los. Castigá-los quem? Quem é o sujeito desse? Seus filhos, os eleitos. Lembrem da paternidade de Deus. Os seus filhos. Deus o faz para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e dolo dos seus corações. Então, os eleitos, meus irmãos, sofrem algumas consequências dos seus pecados, como castigo. Isso é um fato. Agora, não de forma nenhuma sobre um castigo completo. Por quê? Meus irmãos, por que que o castigo do eleito nunca vai ser um castigo pleno, completo dos nossos pecados? Algum dos irmãos, irmão William? Porque esse castigo já caiu sobre o Cristo. Perfeitamente. Mas é fato que nós ainda sofremos consequências dos nossos pecados. Os nossos pecados têm consequências. Percebam alguns exemplos, como Davi. O adultério com Betseba causou não só a morte do filho dessa concepção, como também, de acordo com a promessa do profeta, com a profecia, né? Melhor dizendo, o caos na sua casa. Então, Davi foi perdoado, eternamente perdoado. Cristo pagou pelos pecados de Davi. Davi chamava o nosso Senhor Jesus Cristo de meu Senhor. Nosso Senhor era o Senhor do rei Davi. Ele foi inspirado por Deus profeticamente a escrever maravilhas nas Escrituras, no Saltério. Mas ele sofreu as consequências do seu pecado. Não finais nem eternas, mas sofreu. Então os pecados têm consequências, ainda que para os eleitos. Se eu, Wesley, cometo uma desonestidade, uma falcatrua, né, financeira, certamente Deus pode, por ter me entregar a certas tentações e pecados, e me inclusive castigar por isso, para que eu sofra consequências financeiras, né, para que eu não tenha prosperidade com o meu dinheiro fruto de furto, fruto de golpe nas outras pessoas, né? Enfim, muita gente, né? Muita gente, um ladrão, um traficante, às vezes vai na igreja e pede para o pastor orar por ele, para Deus abençoar o negócio dele, né? Então, mas nesse sentido que eu digo. E aí, Gálatas 6, versos 7 e 8, meus irmãos, deixa claro o que muita gente chama de lei da semeadura, né? Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. As Escrituras nos mostram com isso, meus irmãos, que os nossos atos têm consequências. Os pecados geram castigo e as boas obras geram galardão. Isso tudo sob a providência de Deus. Isso tudo sob a providência de Deus. Agora, como nós refletimos, esse castigo para os eleitos do pecado, ele é o mesmo que dos ímpios? Vamos refletir melhor sobre isso. Com a entrega do eleito aos seus próprios pecados, Deus também os faz conhecerem cada vez mais a sua própria miséria e corrupção. E aí, meus irmãos, vocês já vão refletindo como que a resposta já é maravilhosa, né? Como que estão percebendo já a bondade de Deus aí, já nessa explicação singela. Deus faz os seus filhos, lembrem-se disso, conhecerem cada vez mais a sua própria miséria e corrupção.
E quanto mais nós conhecemos a nós mesmos, mais nós enxergamos que precisamos de um Salvador. Então perceba que quando Deus nos entrega os nossos pecados, e Ele nos faz conhecer por causa do pecado, mais ainda a nossa própria miséria, Ele está nos aproximando dele próprio. Então o pecado como um instrumento de nos aproximar de Deus, um instrumento de nos santificar. Deus utiliza um pecado que não é da responsabilidade dele moral para nos fazer enxergar como somos pecadores e então ele faz com que nós enxergamos o quão ele é santo e o nosso Salvador. E não necessariamente o espinho na carne do apóstolo Paulo era um pecado, né? Há controvérsia sobre isso, mas o espinho na carne do apóstolo Paulo, ele preservou da soberba. Lembram disso? Ele fala que foi mensageiro de Satanás para o esbofetear, né, para que ele fosse preservado da soberba, para que ele não se ensoberbecesse. Então é assim que Deus faz conosco, meus irmãos. Ele usa até do próprio pecado para nos impedir de pecar. O pecado, ele é usado por Deus para que nós sejamos mais santos. Isso soberana e maravilhosamente bem. E, por fim, o deságue maravilhoso de tudo isso, meus irmãos. O nosso deleite está aqui no ponto 6, plenamente. Nós pincelamos um pouco dos objetivos de Deus. No ponto 5 nós vimos que ele nos humilha, nos destrói por causa desse pecado e com o pecado. Mas com qual objetivo final? O fim é, meus irmãos, que os filhos de Deus sejam humilhados para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio de Deus. Então, para tornar-nos mais dependentes de Deus e mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar, e também para vários outros fins justos e santos, que para nós são inconcebíveis, mas Deus tem objetivos eternos e divinos em tudo isso. Então, vamos refletir um pouco sobre o objetivo final da providência de Deus no pecado humano, que é conduzir os seus filhos à dependência plena de Deus. Também para que nos tornemos mais vigilantes, conhecendo o caminho tortuoso que trilhamos. Quando pecamos e somos advertidos, porque o pecado sem a admoestação, ele não nos faz não pecar de novo. Pelo contrário, então o erro não nos ensina. Eles têm de aprender com o erro, essencialmente mentira. Agora, quando com o erro nós somos então instruídos da verdade e do acerto, exortados, então nós podemos aprender. E tudo isso para mortificarmos o pecado, fortalecermos as graças, despertarmos da apatia espiritual que às vezes nós estamos. Às vezes Deus nos entrega ao pecado para que a gente acorde. Opa, tô dando mole aqui, tô vacilando. E exercitarmos nossa fé. E dentre vários outros fins justos e santos. E em certos momentos, Deus retém, isso que significa, né? Deus retém parcialmente as consolações espirituais que Ele dá para os seus filhos. Não como um abandono, mas como um meio pedagógico de amadurecimento. Então é o pai que corrige o filho que ama. Então mesmo quando Deus entrega seus filhos às tentações reais, Ele estabelece limites claros. E juntamente com a tentação, Deus provê sustento e livramento. Então, mesmo quando caímos em tentação, caímos em pecado, Deus provê que caiamos. E aí, meus irmãos, eu posso levantar aqui alguns exemplos. Como o reverendo Steve Lawson, que caiu em adultério. Né? Considerando que ele é um eleito, um salvo, Deus permitiu, porque poderia ter impedido, que ele caísse nesse pecado. E não só para que ele aprenda como ele é pecador, limitado, frágil, fraco, não é autossuficiente, e que ele possa aprender também a não cometer mais esse pecado no futuro, mas para nós. Percebam como o pecado também dos eleitos é pedagógico para nós. Agora, Deus nos protege.
Deus garante que a nossa fé não seja destruída por meio do nosso pecado. E vemos alguns exemplos bíblicos, né? No caso de Jó, por exemplo, as circunstâncias sugeriam que Deus tinha abandonado ele, mas Deus permaneceu com ele pelo Espírito, fortalecendo sua fé, mesmo na ausência de bênçãos temporais. E o sofrimento que Jó passou, e aí falando de tentações, mas também de pecado, dos pecados que Jó cometeu, foi providencial. Eles serviram para o bem de Jó e como instrução para os eleitos. Olha o que eu acabei de falar. Os pecados de Jó, que Jó não pecou, claro que Jó pecou. E percebam que no final, depois de Deus o exortá-lo, ele fala: não te conhecia, Deus, mas agora eu te contemplo face a face. E ele vai e exclama profeticamente: eu sei que o meu Redentor vive. Depois de contemplar a tentação e o próprio pecado e os seus sofrimentos. Da mesma forma que Jó, Israel foi conduzido pelo deserto não para destruição, mas para humilhação, prova e preparação espiritual, visando uma obediência madura na terra prometida. Deus queria moldar eles, moldar o caráter deles. E aí temos o texto bíblico aí de Deuteronômio, se eu não me engano, 8:2. E te lembrarás de todo o teu caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Olha a prova de Deus. E outro exemplo bíblico é que Cristo permitiu que Pedro, o apóstolo Pedro, fosse tentado. E não só isso, mas ele permitiu que ele pecasse também, negando Cristo antes do galo cantar 3 vezes. Cristo permitiu que Pedro fosse tentado, mas Cristo intercedeu para que sua fé não falhasse. E também para que ele se tornasse instrumento de fortalecimento dos irmãos. E olha que texto maravilhoso, Lucas 22, 31 e 32. Diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha que maravilha. E eu não coloquei no slide, meus irmãos, mas eu lembro agora de João 17. Deus orou por nós. O próprio Cristo orou por nós. Não peço que tire-os do mundo. Olha só, meus irmãos, assim como Cristo intercedeu pelo apóstolo Pedro, ele intercedeu por nós, né? Para que Deus cuidasse de nós em meio às tentações, em meio aos nossos próprios pecados. Que maravilha. E isso, meus irmãos, é essa compreensão, né? Isso é orar, não nos conduza à tentação ou não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não é pedindo isenção de toda prova. Por quê? As provas são meios de santificação. Se as provas são meios de santificação e elas são vontade de Deus para nós, nós não deveríamos rejeitá-las. Olha só que coisa. Agora, claro, nós não queremos ser tentados porque não sabemos como nós resistiremos. Agora, quando nós clamamos, não nos deixe, não nos conduza à tentação, nós sabemos que nós seremos tentados, mas não seremos vencidos, não seremos esmagados ou dominados por ela. Essa é a súplica. Não nos deixe cair em tentação. Não é Deus me proteja de toda a tentação. Não. Deus tente-me, me deixe-me ser tentado, melhor dizendo, caso essa seja a sua vontade para sua glória e minha santificação, mas que o Senhor me guarde de cair eternamente, me guarde de ser vencido ou esmagado por ela. Que mesmo sendo tentado, que eu resista pelo poder do seu Espírito e da sua graça. Então isso é orar, não nos conduz à tentação, meus irmãos. E Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
E trata-se, irmãos, de pedir preservação na tentação, firmeza no combate espiritual e livramento do poder maligno. E essa petição, ela expressa a consciência de que o crente não possui força suficiente em si mesmo para resistir ao diabo. E que confiar no próprio livre-arbítrio é uma presunção perigosíssima. Então, quando oramos, não nos deixe cair em tentação, não nos conduza, nós estamos falando, Senhor, eu não consigo. Se a tentação vier, como o irmão Michael disse, eu não conseguirei. Então, não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal. Mas, se for da tua vontade, que eu caia em tentação, mas que o Senhor me proteja de, finalmente, ser derrotado por ela. Meus irmãos. Então, é para nossa alegria, e grande, muito maravilhosa alegria, nós temos um Pai que está no céu. Um Pai que nos impede de ser tentados. Se formos tentados, nos impede de pecar. E que, às vezes, Ele nos permite pecar e ser tentados. Mas para a sua própria glória e para a nossa edificação. De forma que nós não somos, finalmente, derrotados. Não. Ele livra-nos do mal. Ele livra-nos do mal eterno. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, que está no céu. Então, meus irmãos, algumas aplicações, como podemos viver, 3 aplicações singelas, como viver de acordo com essas verdades. Primeiro, nem mesmo o pecado escapa do governo sábio e santo de Deus. Isso é óbvio, nós vimos. Contudo, nós ainda somos culpados da transgressão, meus irmãos. Então, de forma prática, não atribua, por causa de uma falsa percepção da soberania de Deus, suas transgressões à vontade de Deus para se eximir de responsabilidade, né? Nem use a providência como desculpa. Então, reconheça a sua culpa, ainda que Deus governe o seu pecado também. Reconheça a sua culpa, confesse o seu pecado sem reservas e volte-se prontamente ao arrependimento, lembrando que Deus governa tudo, mas a responsabilidade moral é exclusivamente sua. Certo, irmãos? Segunda, quando Deus permite que nós sejamos expostos à fraqueza do nosso próprio coração, o propósito não é nos destruir, mas nos humilhar e ensinar dependência real. Então, abandone, a partir de hoje, caso haja, toda confiança em sua própria força espiritual. Se você acha que você é forte, cuide para que não caia. O texto bíblico é claro. Aqueles que estão de pé, cuide para que não caia. Quando for confrontado com a fraqueza de seu coração, não ache que você é forte. Não lute sozinho contra a tentação. Clame a Deus em oração. Mantenha-se vigilante e busque continuamente o auxílio do Senhor, sabendo que a perseverança não vem da autossuficiência, mas da graça. Quando você for lutar contra o pecado, clame, Pai Nosso que está no céu. Não ache que você conseguirá se livrar sozinho dele. E por último, Deus governa e utiliza as tentações e o nosso pecado para o nosso próprio bem, como nós aprendemos. Então, receba as tentações e quedas, óbvio que com tristeza. Por quê? Porque você transgrediu ao próprio Deus, mas receba elas como meios pelos quais Deus corrige e santifica um filho que ama. Então, em vez de desânimo ou revolta, transforme a disciplina em aprendizado. Submeta-se humildemente à obra de Deus e seja grato, confiando que Ele governa todas as coisas para o bem de seus filhos. E que essa paz de confiar em Deus plenamente, até em meio às tentações e pecados, nos alcance, queridos. Graças a Deus. Meus irmãos, algum comentário, alguma pergunta?
Fiquem à vontade. Se não, vou pedir ao irmão William para orar, encerrando essa nossa aula. Hoje pode, irmão? Está agarrado aí. Amém. Eu oro sim. Aproveito para fazer sim um comentário que foi uma grande bênção essa aula de hoje. Falar sobre os nossos pecados é sempre bom e nos faz pensar, né? Hoje mais cedo nós oramos pedindo santidade e uma forma é refletirmos sobre os nossos pecados. Então que Deus possa de fato nos santificar a cada dia para honra e glória do nome dele. Amém, meus irmãos? Eu vou orar então, agradecendo a presença de todos, em especial do irmão Wesley por nos trazer essa reflexão e essas aplicações maravilhosas sobre o governo de Deus, sobre o pecado. Senhor, nosso eterno Deus e nosso Papai Santo, somos gratos, Papai, ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, inclusive, Papai, pelos pecados, não só os nossos, mas também aqueles pecados que serviram para nos conduzir aonde estamos hoje, para ser quem somos hoje, Pai. Muito obrigado, Senhor. E eu imploro ao Senhor, para mim e para os irmãos, Papai, que mesmo diante dos nossos pecados, que mesmo diante, Papai, da vergonha, mesmo diante, ó Deus, de coisas terríveis e malditas, que o Senhor ainda possa, Papai, estar conosco e nos conduzindo para a santificação, para a glória, honra completa do seu santo e precioso nome, Papai. Nós te adoramos nessa hora, imploramos pela manutenção da tua graça e das tuas misericórdias, não só hoje, mas para todo sempre. No nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém.